A história de Anneliese Michel é uma das mais impactantes e polêmicas do século XX. Ela nasceu em 21 de setembro de 1952 em Leibelfing, na Baviera, Alemanha, em uma família profundamente católica. Desde pequena, era descrita como uma menina doce, devota e obediente, criada em um ambiente religioso rigoroso, marcado pela fé tradicional da região. No entanto, sua vida mudaria drasticamente a partir da adolescência, quando começaram a surgir sinais de doenças e experiências espirituais perturbadoras. O caso de Anneliese ganhou repercussão mundial porque envolveu elementos médicos, psicológicos, espirituais e legais. De um lado, médicos diagnosticaram epilepsia e distúrbios psiquiátricos. De outro, sacerdotes católicos afirmaram que ela estava sob possessão demoníaca. A luta entre essas duas visões resultou em sua morte prematura, em 1º de julho de 1976, com apenas 23 anos de idade. Aos 16 anos, Anneliese começou a apresentar convulsões. Foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal, um distúrbio que pode causar desmaios, convulsões e alterações de comportamento. Apesar dos tratamentos médicos, os sintomas não desapareceram. Pouco tempo depois, surgiram sinais ainda mais estranhos. Ouvir vozes que diziam que ela estava condenada, sentir uma forte aversão a símbolos religiosos como crucifixos e água benta, visões perturbadoras especialmente durante a oração, ataques de desespero e de violência incomum, contrastando com sua natureza pacífica. A medicina interpretava tudo como sintomas de distúrbios mentais, mas para sua família, que conhecia sua vida de oração e fé, havia algo além da explicação clínica. Durante sua juventude, Anneliese tentou manter uma vida normal. Chegou a estudar na universidade e buscava seguir sua fé católica com seriedade. Contudo, suas crises ficaram cada vez mais intensas. Ela dizia estar possuída por espíritos malignos, gritava sem controle, recusava-se a comer alimentos abençoados e apresentava uma força física desproporcional. Seus pais, convencidos de que não se tratava apenas de doença, procuraram a igreja em busca de ajuda. A princípio, os padres recusaram, insistindo que ela deveria seguir os tratamentos médicos. Mas a situação chegou a um ponto em que a igreja autorizou o rito do exorcismo, sob a supervisão dos padres Arnold Hens e Ernst Alt. Entre setembro de 1975 e junho de 1976, Anneliese passou por 67 sessões de exorcismo, baseadas no ritual oficial da Igreja Católica. Cada sessão durava até 4 horas. Durante esses momentos, testemunhas relataram que sua voz mudava, tornando-se gutural, agressiva e até falando em idiomas que ela não conhecia. Ela dizia estar possuída por vários espíritos malignos, incluindo nomes como Lúcifer, Judas, Caim, Nero, Hitler e outros. As sessões foram gravadas em fitas de áudio que ainda hoje circulam como registro da intensidade espiritual do caso. Nessas gravações, ouvem-se gritos, blasfêmias e diálogos entre os padres e as entidades que se manifestavam por meio dela. Com o passar do tempo, o corpo de Anneliese foi se enfraquecendo. Ela recusava comida, alegando que os demônios não a deixavam se alimentar. Chegou a pesar apenas 30 quilos em seus últimos dias de vida. Ainda assim, dizia aceitar seu sofrimento como uma forma de sacrifício pela fé e pela salvação de outras pessoas. Em suas últimas palavras, a mãe teria dito: "Mãe, estou com medo." Na manhã de 1º de julho de 1976, Anneliese Michel faleceu em sua casa, esgotada física e espiritualmente. A morte de Anneliese levou seus pais e os padres a um tribunal. Eles foram acusados de negligência por não terem garantido o tratamento médico adequado. O caso se tornou um grande debate público entre ciência e religião. Em 1978, os pais e os sacerdotes foram condenados por homicídio culposo e receberam uma pena leve, considerando a convicção sincera de que estavam ajudando-a espiritualmente. O caso de Anneliese Michel continua sendo motivo de discussão até hoje. Visão médica, epilepsia e transtornos mentais graves, que não receberam o tratamento adequado. Visão espiritual, um exemplo real de possessão demoníaca, confirmada pela aversão religiosa, vozes, fenômenos sobrenaturais e testemunhos. Visão cultural, um símbolo do conflito entre fé e ciência, tradição e modernidade. Emily Rose era uma jovem cheia de fé e devoção.
mas sua vida foi marcada por dores que ultrapassaram os limites do físico. Suas crises, convulsões e visões não apenas a debilitavam, mas a colocavam em um lugar de angústia existencial. De um lado, médicos dizendo que era doença. De outro, padres e familiares reconhecendo sinais de algo espiritual. Esse conflito intensificava seu sofrimento, pois ela mesma percebia que havia uma força maligna além da explicação humana. Seu sofrimento não foi apenas corporal, foi espiritual, emocional e psicológico. Emily experimentava uma opressão direta das trevas, que se manifestava em vozes condenatórias, aversão a símbolos sagrados e ataques contra sua própria vontade. Cada crise era um lembrete de que estava no centro de uma batalha maior do que ela mesma. Em meio a essa dor, Emily chegou a declarar que oferecia seu sofrimento como um sacrifício por outros, acreditando que Deus permitia aquela provação para abrir os olhos do mundo à realidade espiritual. Essa compreensão do sofrimento a aproxima da visão cristã do martírio, assim como muitos santos enfrentaram perseguições e dores físicas sem renegar a fé. Emily suportou suas provações para dar testemunho da verdade espiritual. Isso ecoa o que Paulo escreve em Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Emily, mesmo em sua fraqueza, carregava a fé de que seu sofrimento tinha um propósito maior. A história de Emily é um retrato vivo da batalha espiritual descrita na Bíblia. Efésios 6,12 nos lembra: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. O que ela enfrentou não foi apenas uma luta interior, mas um confronto direto entre forças do mal e a autoridade de Cristo. As manifestações que ela vivia, aversão à cruz, vozes malignas, violência sobrenatural, refletem o quanto o inimigo busca escravizar o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, sua resistência na fé demonstra que a luz sempre resiste às trevas. Embora sua vida tenha terminado em dor física, muitos enxergam em Emily Rose uma vitória espiritual. Ela não renunciou sua fé, não abandonou Cristo e enfrentou até o fim a pressão das forças malignas. Sua história mostra que a batalha espiritual é real e que não devemos subestimá-la, mas também nos lembra que o poder de Deus é maior que qualquer investida das trevas. Como diz Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Emily foi exemplo dessa resistência. O sofrimento pode ser um campo de batalha espiritual. Nem toda dor tem explicação científica. Algumas são reflexo de uma guerra invisível. A fé é a arma mais poderosa contra as trevas. A vida de Emily nos alerta sobre a importância da oração, da vigilância e da consagração a Deus. O sofrimento de Emily Rose foi extremo, mas ele expôs diante do mundo a realidade da batalha espiritual. Sua dor não foi em vão, serviu como testemunho de que a luta entre o bem e o mal é real, mas que no fim, Cristo é sempre vitorioso. Assim, sua história nos inspira a permanecer firmes, mesmo quando as trevas parecem prevalecer, pois sabemos que o sofrimento presente é passageiro e que a vitória eterna está garantida na cruz de Jesus. Para muitos católicos e cristãos em geral, Anneliese Michel é vista como uma mártir da fé. Ela teria aceitado seu sofrimento como forma de expiação, semelhante ao sacrifício de santos e mártires do passado. Sua história inspira reflexões sobre a batalha espiritual, a realidade do mal e a necessidade de oração e vigilância. O filme O Exorcismo de Emily Rose, 2005, foi inspirado nesse caso, mas apresenta uma versão mais dramatizada. Ainda assim, trouxe o debate para uma nova geração, mostrando que a luta entre luz e trevas é real e continua atual. A história de Anneliese Michel não é apenas um relato de dor, mas um testemunho que ecoa até hoje. Ela nos lembra da fragilidade humana diante do sofrimento, mas também da profundidade da fé diante das trevas. Seja interpretado como uma tragédia médica ou como um combate espiritual, o caso nos convida a refletir sobre a realidade do mal e a importância de buscar refúgio no poder de Cristo, aquele que tem autoridade sobre toda a obra das trevas. Quando Anneliese começou a apresentar convulsões, alucinações e mudanças bruscas de comportamento,
A ciência imediatamente interpretou os sintomas como doenças neurológicas e psiquiátricas. Ela foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal, uma condição que pode gerar convulsões e experiências místicas ou alucinatórias. Mais tarde, médicos também sugeriram depressão psicótica e esquizofrenia como possíveis explicações. Foram receitados medicamentos, mas os efeitos eram limitados e muitos sintomas permaneciam. Para os médicos, tudo que Anneliese viveu foi fruto de desequilíbrios químicos e transtornos mentais. A recusa alimentar, os gritos, as vozes que dizia ouvir e até sua força anormal poderiam ser explicados clinicamente. Ao mesmo tempo, sua família e sacerdotes viam sinais que iam além da explicação médica. Aversão a símbolos sagrados como crucifixos e água benta. Vozes internas que zombavam de orações e amaldiçoavam o nome de Cristo. Conhecimento de idiomas e informações que ela nunca havia estudado. Expressões e força física que superavam sua condição frágil. Esses sinais se alinham com relatos bíblicos de possessão demoníaca, como em Marcos 5, quando Jesus expulsa uma legião de espíritos. Por isso, os padres Arnold Hans e Ernst Alt acreditavam que se tratava de um caso de opressão demoníaca e que apenas a fé, pela oração e pelo exorcismo, poderia libertá-la. O caso se tornou um palco de confronto direto entre ciência e fé. A ciência dizia, ela está doente e precisa de medicamentos. A fé dizia, ela está possessa e precisa de libertação espiritual. Esse conflito foi além da vida de Anneliese e chegou ao tribunal após sua morte. Os padres foram julgados por negligência médica, e o caso levantou um debate mundial. Até onde vai a responsabilidade da ciência? Até onde a fé pode intervir? O caso de Emily Rose não deve ser visto como ciência contra a fé, mas como um convite a reconhecer que há limites para ambos os lados. A ciência é valiosa, e Deus a usa para curar, mas não tem respostas para todas as dimensões da existência humana. A fé é essencial para enfrentar realidades espirituais que a ciência não pode medir ou explicar. Na verdade, a Bíblia mostra que corpo, alma e espírito estão entrelaçados, 1 Tessalonicenses 5:23. Isso significa que doenças podem ter causas físicas, psicológicas ou espirituais, e muitas vezes precisam de abordagens complementares. O julgamento de Emily Rose deixou um recado forte. Para os cristãos, é um alerta de que a batalha espiritual é real e que nem tudo pode ser reduzido a diagnósticos médicos. Para a sociedade, é um lembrete de que fé e ciência não deveriam ser rivais, mas colaboradoras, cada uma em seu campo. O caso de Emily Rose evidencia que a vida humana é um mistério que ultrapassa qualquer fronteira. A ciência enxerga sintomas, a fé enxerga o invisível. A verdade talvez esteja na integração das duas perspectivas. A ciência cuida do corpo, mas a fé cuida da alma e do espírito. E no fim, a maior lição é que o sofrimento de Emily Rose apontou para uma realidade que não pode ser ignorada. Existe um mundo espiritual em constante batalha, e apenas em Cristo encontramos verdadeira libertação. O caso de Emily Rose vai muito além de uma simples narrativa de horror ou de um processo judicial. Ele se tornou um marco na história porque colocou frente a frente dois mundos que muitas vezes parecem opostos, a ciência e a fé. De um lado, médicos e especialistas afirmaram que tudo não passava de epilepsia e distúrbios psiquiátricos. De outro, a igreja e sua família testemunharam sinais que apontavam para uma opressão demoníaca real. Esse confronto nunca foi totalmente resolvido, e talvez nunca seja, porque toca em uma dimensão que ultrapassa a razão humana, o mistério do espiritual. O que permanece claro é o sofrimento profundo de Emily, que suportou dores físicas, psicológicas e espirituais intensas. Sua história ecoa a realidade da batalha espiritual descrita na Bíblia, onde a luta não é apenas contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Mais do que um caso polêmico, Emily Rose nos deixa um legado. A necessidade de vigilância espiritual. O chamado à oração e à santidade. A lembrança de que o mal é real, mas não é soberano. Sua vida, embora marcada pela dor, também se tornou um testemunho de fé. Muitos cristãos a enxergam como alguém que, mesmo fragilizada, não abandonou Cristo e enfrentou até o fim a pressão das trevas. Assim, a
conclusão que podemos tirar é esta. O caso de Emily Rose é um alerta e um chamado. Alerta para que não ignoremos a realidade do mal e chamado para que nos firmemos em Cristo, que tem todo o poder sobre as forças espirituais da maldade. No fim, sua história não fala apenas de derrota ou tragédia, mas aponta para a verdade maior. Jesus Cristo é a luz que prevalece sobre qualquer escuridão. Queridos irmãos e irmãs, hoje refletimos sobre a vida de Emily Rose, uma jovem cuja história, embora marcada pelo sofrimento, nos traz uma lição profunda de fé, coragem e vigilância espiritual. Emily enfrentou dores extremas, físicas, emocionais e espirituais. Ela suportou convulsões, vozes malignas, ataques demoníacos e um sofrimento que nenhum humano deveria passar sozinho. Mas mesmo em meio à escuridão, ela permaneceu firme em sua fé. Sua vida nos lembra que a batalha que enfrentamos muitas vezes não é visível aos olhos, mas existe, e só podemos vencê-la com oração, jejum, santidade e confiança em Deus. Como a Bíblia nos ensina em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Irmãos, o caso de Emily é um alerta para todos nós. Não podemos subestimar o poder das trevas, mas também não devemos temer, porque Cristo já nos deu autoridade sobre todo o mal. Cada oração, cada palavra de fé, cada ato de obediência é como uma espada que corta as correntes do inimigo. Emily nos ensina também sobre o valor do sacrifício e da entrega. Mesmo em sua dor, ela ofereceu seu sofrimento a Deus, confiando que Ele podia usar até os momentos mais difíceis para revelar sua glória. Assim também, muitas vezes somos chamados a enfrentar provações que parecem impossíveis, mas que, se permanecermos firmes, serão transformadas em testemunho de fé. Portanto, irmãos e irmãs, vigiai e orai constantemente. Não subestimem a batalha espiritual ao seu redor. Confiai no poder de Cristo, que é maior do que qualquer escuridão. Transformem suas dores em entrega e testemunho, assim como Emily Rose fez. Que a vida dela seja um chamado à coragem, à perseverança e à fé inabalável, pois no final, o Senhor promete: aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31.